Nós estamos reunidos em teu nome, ó bendito. Estamos nós aqui pra te adorar. O Calvário nos amastes, com teu sangue nos comprastes. Estamos nós aqui pra te adorar. Se rasgou, eu posso me achegar na sala do teu trono e te adorar. Eu ergo as minhas mãos em adoração, santo é o Senhor. Eu espero em ti, Senhor, eu confio no teu imenso amor que tens por mim, Senhor. Eu espero em ti, Senhor, eu confio no teu imenso amor que tens por mim, Senhor. Pra te adorar, o véu já se rasgou, eu posso me achegar na sala do teu trono e te adorar. Eu ergo as minhas mãos em adoração, santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Agora vamos para os momentos de avisos. Quem tiver algum aviso pode vir aqui na frente. Você sentar a igreja. Bom dia, igreja. É só para avisar que hoje tem reunião da MCM, às 7 horas, com a aniversariantes do mês. Vamos festejar. Todos compareçam. Obrigado, mundo. Bom dia, igreja. Vem comunicar aos nossos jovens e adolescentes que dia 2 de dezembro nós vamos estar fazendo nosso sábado do jovem. Culto para jovem aqui. É o culto de encerramento das programações de sábado de jovem que a gente está fazendo para esse ano. Nós tivemos um ano muito abençoado. Agradecemos a Deus, né, pelas nossas programações, por tudo que temos. E pedimos, né, que os jovens e adolescentes possam estar comparecendo à igreja no dia 2 de dezembro. Esse sábado que vem, no outro sábado. E a gente convida a igreja também, para que a igreja possa estar junto conosco, fazendo esse momento de gratidão ao Senhor. Obrigado. Meus irmãos, eu tenho 2 avisos muito importantes. Primeiro, para os pais e mães de crianças, está ensaiando a cantata do Natal, será feita pelas crianças. Então, é muito importante que você traga o seu filho e a sua filha para os ensaios. Tá? Próximo sábado, às 16 horas, aqui na igreja. É muito importante que
vocês tragam para a gente poder fazer a cantata de Natal, tá bom? E outra, se vocês já viram nos seus boletins, domingo que vem a gente vai ter o coro da igreja, vai fazer uma cantata, estão todos convidados, convidem pessoas, convidem amigos, seus familiares, para estarem junto aqui com a gente, comemorando os 81 anos da igreja, que a igreja completa esse mês. Então, que você possa convidar, pegue o seu boletim, aproveite, as meninas fizeram com tanto carinho, então que você possa levar para os seus vizinhos, para os seus colegas de trabalho, da faculdade, na escola, para que eles venham também adorar esse Deus, que a gente está fazendo uma cantata muito bonita no domingo que vem. Ok? Muito obrigada. Agora vamos para o momento de fidelidade. Graças e paz, amados. Bom dia. Graças a Deus por esta manhã, graças a Deus por esse dia. Louvado seja o nome do Senhor por esse dia. Dia que o Senhor nos deu, um dia que o Senhor nos abençoou. Um dia em que você estava há poucos minutos ou há pouquíssimas horas atrás dormindo. Então Deus falou assim: acorda, desperta e levanta, vai em direção à igreja do Senhor. E junto com os meus amados que lá estão também, venha me adorar. E é bom saber, é bom ver que muitos irmãos estão aqui hoje. E também vamos orar por aqueles que ainda estão dormindo, para que à noite despertem e venham para a igreja do Senhor adorar ao nosso grande e maravilhoso Deus. É hora, de irmãos, de nós fazermos o nosso momento de dedicação de vidas, de bens, os nossos dízimos, dedicar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas ao Senhor, unicamente para que haja mantimento na casa do Senhor, para que haja o sustento da obra do Senhor aqui no bairro, no Rio de Janeiro, no Brasil, no mundo inteiro, como já é sabido dos nossos irmãos, a nossa denominação presente em todo o mundo fazendo a obra missionária e creiam de fato que parte desta obra é sustentada em oração, é sustentada também pelos valores que os irmãos depositam aqui no gasofilácio, aqui neste local, para que seja então distribuído por essas ações missionárias no mundo inteiro. Se você veio preparado nesta manhã para participar desse momento, e você que está nos visitando, está vindo aqui pela primeira ou poucas vezes, não está familiarizado com esse momento, fique muito à vontade, não se sinta acanhado, não fique acanhado, é um momento da igreja. E você também, se assim desejar, quiser ofertar ao Senhor, fique muito à vontade, não fique constrangido, tá bom? E se você não participar também, fique tranquilo, ninguém vai ficar olhando para você. É o momento da igreja, é o momento em que nós dedicamos ao Senhor. Então, se você veio preparado para esse momento, venha até aqui à frente com alegria no coração, como aquele que oferta com alegria, não com peso, né? Ai, meu Deus, eu vou ter que tirar esse valor aqui, vai faltar. Não vai faltar nada, querido. Não vai faltar nada na sua dispensa, amém? Querido, quem oferta com amor, com alegria, não com pesar, não falta nada, querido. Por mais que andemos com dificuldade, nada nos tem faltado para a honra e glória do Senhor. Então, ao som da música, você que veio preparado, vem aqui à frente. E se você desejar, permaneça aqui à frente para nós fazermos um momento de oração. E se você também não veio preparado para isso, ou você já passou por esse momento, então vem aqui à frente e traga alguém no seu coração. Traga alguém para que esse alguém seja ofertado aqui no altar do Senhor. É como se você saísse do seu lugar e trouxesse alguém no seu coração e na sua mente, amados. É momento da gente, para que na nossa igreja nós temos esse momento especial, que não seja tão somente um momento em que a gente vem aqui entregar valores, mas esse é um momento em que a gente cessa a música, cessa tudo, tão somente para nós também trazermos pessoas aqui à presença do Senhor, aqui à frente. Com um gesto de você levantar do seu lugar e trazer essa pessoa aqui, a igreja vai saber que você tem algo para orar, que você tem algo no seu coração, que você gostaria que a igreja também orasse por você. Eu trago pelo menos aqui umas 3 pessoas que me vieram aqui à mente agora. Pessoas que eu sei que só Deus para fazer a obra.
Sabe quando a gente fala, prega, e a pessoa não quer ouvir a gente. E a gente ora e a pessoa não quer. Mas Deus pode fazer coisas maravilhosas. Amém, amados? Amém, irmãos? Ai, que bom. Deus fez maravilha na tua vida? Que na minha fez coisas grandiosas que eu nunca imaginei que Deus faria. E eu sei também que foi na vida de vocês. Então nos alegremos com isso, amados. Deus fez grandes coisas na nossa vida. Então fazer que nossos irmãos, as nossas igrejas pentecostais tem muito esse hábito. Repita comigo. Deus fez grandes coisas na minha vida. Agora diga você. Deus fez grandes coisas na minha vida. Vamos fazer isso ao som da música. Vamos nos alegrar com o nosso Deus. Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvai. No céu da terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a glória de Deus, falando com muito prazer, quer nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou por seu grande poder. Igreja, no céu na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos, que as orações Ele nos atendeu. Seu braço forte que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos nas maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para sempre, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. Igreja, luz da terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos nas maravilhas é sempre a maior. E é isso, amados. E é isso que a gente canta, né? Deus tem feito maravilhas no nosso meio, né, Filipão? Deus tem feito coisas grandiosas. A questão é que muitas vezes a gente acaba não percebendo isso, passa aos nossos olhos e a gente não dá ao Senhor a glória devida por tantas coisas que Ele fez e faz, e certamente ainda fará por nós. Quando a gente orar, os irmãos já trouxeram aqui seus dízimos, ofertas,
Mas eu creio que muitos irmãos que estão aqui na frente estão trazendo pessoas no coração, é isso? Estão trazendo a situação difícil. Né? Chega mais para cá, irmão, chega. Chega mais para frente aqui, isso. Chega mais para cá, isso. Você pode ficar aqui, viu? Pode ficar aqui, moço. Estão trazendo no coração pessoas, ou vocês mesmos, ou aquela situação que está tão difícil, né, de caminhar, né? Tão difícil. Irmãos, tem hora que a gente... Não sei se aconteceu isso com os irmãos, mas tem hora que a gente olha para tudo quanto é lado e não vê nada. Tem hora que a gente começa a se esforçar, mas chega um momento que a gente percebe que a gente está correndo atrás do vento. Tem hora que a gente pensa que a gente, com as nossas próprias forças, vai conseguir resolver. Mas tem hora que Deus, para nos ensinar, Ele chega a dizer, mais ou menos assim, para de fazer isso. Para de ficar tentando em vão. Para de achar que você pode fazer o que você pode resolver. Para. E é o momento então que a gente percebe que quanto a gente é falho, quando a gente é fraco para resolver as coisas. E a gente percebe que só Deus, só o Senhor para resolver. Só o Senhor para dar direcionamento. E nesse momento a gente percebe que a gente tem que ficar só calado. Nesse momento que a gente percebe que a gente tem que só orar. Nesse momento a gente percebe que a gente tem que parar de falar e ouvir. Deus, aqui estão vidas. Pessoas que estão trazendo seus dízimos e suas ofertas. A nossa gratidão à vida destas pessoas. Que o Senhor continue multiplicando, fazendo que as despensas estejam abastecidas e que nunca falte nada. Que não falte o pão, que não falte o azeite, que não falte nada na casa de cada um de nós. De igual forma, Senhor, nós queremos orar e clamar ao Senhor por tantas coisas. Percebemos, Senhor, o quão frágeis nós somos. Percebemos, Senhor, que nós não somos tão fortes assim como nós imaginávamos que seríamos. Percebemos, Senhor, que precisamos da Tua boa mão a trabalhar em nosso favor. Pessoas trazem aqui as suas dificuldades. A situação tão ruim, tão grave, tão adversa. E que chegamos a dizer, não sei o que fazer. Mas o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor das nossas vidas, o Senhor que está aqui agora, no meio de nós, no nosso coração, começa a trabalhar na nossa vida, começa a trabalhar em nós e começa, Senhor, a fazer uma obra em nós. Abençoa a vida dos teus servos, Senhor, que aqui estão. Dá o escape, Senhor. Dá a solução, Deus. Move os corações. Que todos nós possamos entender qual o caminho que o Senhor tem colocado para nós. Nos ajuda a compreender isso. Muda em mim, muda em nós aquilo, Senhor, que não te agrada. Tira de nós aquilo que não te agrada. Nos ajuda, Senhor Jesus. Toma essas vidas em tuas mãos, das que estão aqui em pé, das que estão assentadas. Abençoa esta vida que trazemos no nosso coração e na nossa mente. Abençoa esta moça, abençoa este rapaz, abençoa essa vida
que sabemos que ela carece da presença e do agir do Senhor. Que sabemos que só o agir do Senhor, só a mão do Senhor é capaz de mudar. Nós cremos, nós temos fé no Senhor, que grandes coisas o Senhor ainda fará por nós. Que o Senhor ainda fará por essa igreja, que o Senhor ainda fará nas nossas vidas e nas nossas famílias. Eu creio, Deus. Eu creio. Toma a vida dos teus servos, Senhor. Toma a vida dos teus filhos, Senhor. Continua dando força e fé para continuar. É dessa forma, Senhor, que nós oramos. É dessa forma, Senhor, que nos colocamos em Tua presença. Eis-nos aqui, Deus. Eis-nos aqui, Senhor. Toma conta da gente. Toma conta de nós. É dessa forma, Senhor, que nós oramos a Ti. É dessa forma que nós nos achegamos a Ti. Oramos, Senhor, pela vida do pastor Selmir, que passou por essa cirurgia essa semana. Obrigado, Senhor, que ele já está em casa, se recuperando. Louvado seja o nome do Senhor pela vida do teu servo. Continua dando a ele e a sua família, a sua esposa, força para caminhar, para passar por essa fase. Ah, Deus, que já domingo que vem, se está querendo o Senhor, ele já possa estar aqui conosco. Oramos, Senhor, pela vida do teu servo, pastor Alexandre, que está lá no Maranhão, Senhor, abençoando também vidas lá, abençoando pessoas, Senhor, com aquilo que o Senhor deu para a vida dele, Senhor. Lá na Igreja Batista do Olho d'Água, em São Luís, na igreja do pastor Gedaías. Obrigado, Senhor, pela vida do teu servo, aquela sabedoria que tu deu para ele, em que ele possa então espalhar, Senhor, aquilo que o Senhor tem dado para ele, para outras pessoas, e aquelas pessoas serem abençoadas, como também nós aqui somos. Abençoa a tua igreja, Senhor, em nome de Jesus Cristo, para todos sempre nós oramos. Amém? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Temos aniversariantes hoje? Tem aniversariante? Tem aniversariante? Não tem aniversariante, não? Ninguém está fazendo aniversário. Rapaz, então peraí, vamos fazer uma enquete aqui. Vai que, né? Queridos, alguém vai fazer aniversário essa semana que não está aqui? Alguém vai fazer aniversário? Do som? Não. Alguém vai fazer aniversário? Alguém faz aniversário de casamento que não está ali? Alguém? Ninguém? Rapaz. Então pronto. Oremos. Ó Senhor, amado Pai, te pedimos por essas crianças, Senhor, que terão
culto especial lá embaixo, Senhor. Um grande grupo com todas as crianças, Senhor. Que o cultinho foi preparado por Ti, Senhor, com tanto amor, com tanto carinho pelos professores, Senhor. Ó Pai, fala com cada criança, Senhor, fala com cada pai, Senhor, que elas possam pregar a Tua palavra, Senhor, ser seus missionários, onde quer que elas estejam, Senhor. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, queridos, estamos reunidos aqui e reforço, então, a palavra de que o nosso pastor, o pastor Alexandre, está retribuindo, né, um grande favor e o carinho que o pastor Gedaías Azevedo, da Igreja Batista em Olho d'Água, lá em São Luís do Maranhão, o pastor Gedaías, foi o preletor oficial aqui do nosso curso de casais desse ano, qual foi uma bênção, palestrou aqui no último dia do curso, também palestrou lá na nossa saída e também foi orador oficial da formatura dos alunos. Então, gentilmente, o pastor, então, nosso Alexandre, retribuindo esse favor, que é muito comum e natural no nosso meio, né? Os pastores se confraternizarem dessa forma. Então, o nosso pastor foi convidado, está lá no Maranhão acho que desde ontem, desde quinta-feira, né? Falando daquela igreja, um assunto bom, um assunto que, olha, irmãos, até eu queria estar lá também ouvindo, que fala sobre inerrância bíblica. Olha, já falei para o pastor, quando o senhor voltar, só te peço uma coisa, compartilhe esse material comigo, que eu vou querer também, viu? Fala sobre inerrância bíblica, acho que é um tema muito bacana, um tema que é abençoador e nos ajuda e nos impulsiona bastante sobre a forma em que nós olhamos para a palavra de Deus e em confronto com aquilo que o mundo, ou da forma que o mundo olha as palavras de Deus e as verdades bíblicas que estão aqui. Oremos então pela vida do nosso pastor Alexandre, que está lá abençoando também outros irmãos. Amados, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 3. Primeira Coríntios, capítulo de número 3. Mas, amados, motivado por um tempo em que eu tenho clamado muito a Deus por algumas coisas, para que Deus, de alguma forma, me deixe tranquilo sobre algumas coisas, porque, humanamente, todos nós aqui ficamos apreensivos, né, com algumas coisas, com algumas situações, e quando essas coisas elas não acontecem no tempo que a gente acha que elas deveriam acontecer, ficamos apreensivos. Eu tenho pedido muito a Deus paciência, tenho pedido muito a Deus que Deus me preserve meu coração acerca daquilo que no meu coração acho que seja correto, mas pedindo muito a Deus para que Ele possa me confortar e, no momento certo, as coisas acontecerem, olhando para esse tempo de reflexão e olhando para esse momento em que esse pastor está vivendo, eu quero me espelhar na vida de Paulo e me espelhar um pouco num momento da vida que o apóstolo Paulo ele fala aos nossos irmãos da igreja de Coríntios acerca de coisas tão fundamentais e tão especiais para a nossa fé. Queridos, não adianta, eu não consigo olhar para esse texto, por exemplo, e, obviamente, não fazer uma junção ou não uma aplicação nos dias de hoje. Ele é um texto extremamente atual e tem me baseado e tem me ajudado nesse momento em que
eu quero ou desejo que as coisas aconteçam. 1 Coríntios capítulo 3, versículo de 1 a 13, nós vamos ler da seguinte forma, os irmãos acompanhem na sua palavra, na sua Bíblia. Todos acessaram? Diz amém. Pastor, espera um pouquinho que eu estou procurando. Alguém? Não? Então, se você já acessou, já dei bastante tempo. Se não, meus irmãos, se não achou Coríntios ainda, vamos lá vamos ficar aí para a EBD, viu? Então todos acharam. Então diz assim a palavra de Deus, amados. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dê a beber, não vos dê alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-los. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. É assim, Deus, obrigado por essa manhã e por aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Abençoa a sua igreja, Senhor. A igreja colocada neste local, neste bairro, e que o Senhor possa nos ajudar no entendimento e na compreensão da Tua palavra, Senhor Deus. Ajuda, carecemos da Tua graça, Teu amor e da Tua misericórdia. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. E assim, irmãos, se nós fôssemos fazer um pequeno resumo daquilo que Paulo havia escrevendo acerca aos nossos irmãos coríntios, no capítulo de número 1, por exemplo, lá no versículo de número 10, apenas para nós nos contextualizarmos aqui, a gente vê Paulo dizendo assim no versículo 10: rogo, pois, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Meus amados, no capítulo 1, eu tenho eu enxergo que aqui Paulo está fazendo está dando uma palavra sobre a sua vocação ministerial. No capítulo 1, Paulo então começa a saudar os nossos irmãos coríntios e de cara ele já começa a dizer e falar sobre a sua própria vocação ministerial, sobre aquilo que ele então tem para pregar sobre os nossos irmãos, e de cara ele já começa a dizer para os nossos irmãos de Coríntios que as dissensões, ou seja, aquilo que tem de fato não unido, mas dividido os irmãos, precisa ser observado. Paulo é um daqueles pregadores que não tem papas na língua, e fala mesmo, e tem que falar mesmo, sem muito zelo, sem muito cuidado. Diz aquilo que os nossos irmãos precisavam ouvir. E nesse contexto, Paulo vai dizer para os nossos irmãos, rogando a Deus que eles sintam a mesma coisa e tenham o mesmo parecer sobre o reino de Deus. Então, no primeiro capítulo, eu enxergo Paulo
falando sobre a sua vocação ministerial e daquilo que os nossos irmãos precisavam observar naquele momento. Se nós olharmos para o capítulo 2, eu pego o versículo de número 4, apenas para exemplificar isso, diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder. Nesse capítulo 2, Paulo então enfatiza o seu caráter evangelístico, o caráter da sua pregação, o caráter do seu conteúdo teológico e pelo aquilo que os nossos irmãos de Coríntios precisavam ouvir, é claro, dentro dessa ideia maior das dissensões e dos problemas que a igreja de Coríntios precisava ouvir. Ou seja, amados, no capítulo 1 e no capítulo 2, Paulo já dá uma carta de boas-vindas e já fala exatamente daquilo que nossos irmãos precisavam ouvir acerca das dissensões, acerca das brigas e tudo aquilo que nós então já ouvimos e já repetidamente já sabemos dos problemas que haviam na igreja em que o nosso irmão missionário havia passado, havia pregado, mas que o tempo ou a falta de fé, ou melhor, a falta da manutenção da fé dos nossos irmãos, fizeram com que os seus olhares fossem dirigidos para outras coisas. Engraçado, é muito parecido com a vida da gente, né? É muito parecido com a nossa caminhada. Enquanto nós, então, fomos salvos por Jesus Cristo, no momento em que fomos alcançados pelo Senhor, então vivemos aquele impacto do primeiro amor do Senhor, a gente não consegue tirar os nossos olhos daquilo tudo que é de Deus, tudo que é do Senhor, e a gente então se embrenha no meio da obra de Deus, e a gente quer fazer tudo, e os nossos olhares são somente para as coisas de Deus e para o Senhor. E com o passar do tempo, alguns irmãos vão se desviando desse olhar e prestando atenção em outras coisas, em outras situações, vão se embrenhando naquilo que não é mais de Deus e em algum momento os seus olhares ficam confusos, porque no seu coração há confusão entre aquilo que é de Deus e aquilo que eles têm observado, e a fé vai se esvaindo e a fé vai se enfraquecendo, e aquele primeiro amor, aquele impacto do primeiro amor de Deus, ele vai se esfriando, ele vai sendo deixado de lado, e cada vez mais a cultura humana, a cultura da sociedade vai se embrenhando no coração da gente, e a gente esquece das primícias, dos fundamentos que Deus colocou em nosso coração. E Paulo vai chegar a dizer para os nossos irmãos, já no capítulo 3, algumas coisas, algumas observações que eu queria compartilhar com você. Ao mesmo tempo que Paulo ele dá essa palavra de exortação, ao mesmo tempo ele vai dizer o seguinte: amados, não olhem, observem aquilo que Deus tem colocado para vocês, ou não que os falsos mestres, as falsas doutrinas, os falsos pastores, os falsos líderes têm colocado como verdade para vocês. Engraçado, parece muito com os dias de hoje, em que a gente olha os jornais, olha o YouTube, olha não sei o que, olha tudo, e a gente acha aquela mensagem daquele fulano, daquele beltrano, linda e maravilhosa, mas não tem qualquer fundamentação teológica, não tem verdade bíblica, mas fala aquilo que a gente quer ouvir naquele momento, aquilo sacia o nosso coração, e a gente fica feliz e acha que é de Deus. Como, na verdade, muitas vezes precisamos ouvir outras coisas que são muito bem diferentes. Mas Paulo, então, vai dizer aos nossos amados irmãos de Coríntios aquilo que eles precisavam ouvir, mas também fazer com que os irmãos relembrem de coisas, de situações as quais os irmãos deixaram esvair pelas próprias mãos com o tempo. Queridos, versículo 1 ao versículo 4 do capítulo 3, nós lemos: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais, e ainda segundo o homem? No versículo 1 ao versículo 4, Paulo então começa a falar sobre a condição espiritual de muitos irmãos da cidade de Coríntios, da igreja de Coríntios. E eu quero resumir esses primeiros versículos
de 1 a 4, como sendo um trecho em que Paulo trabalha sobre a maturidade da fé. Maturidade da nossa fé. Meus irmãos, quando eu penso em maturidade da fé, obviamente eu não penso em quanto tempo eu estou na igreja. Tempo de igreja não vai determinar, vai ser determinante para dizer que eu sou maduro ou não na fé. Tempo de banco, tempo de ministério, tempo de serviço não é um indicador de que eu sou maduro na fé. Ou seja, ser maduro não necessariamente ter tempo, mas ter maturidade para entender, para compreender todas as coisas que estão ao meu redor e, mais do que isso, saber lidar com elas. Ora, irmãos, Paulo então começa a dizer aos nossos irmãos e a alguns irmãos da igreja que alguns são carnais e que outros são naturais. E em algum momento ele vai dizer para nossos irmãos que eles não estão preparados para receber alimento sólido para a vossa fé. Queridos, Paulo não está dizendo assim, quem é novinho na fé tem que receber leitinho espiritual. Quem é mais antigo na fé tem que receber alimento sólido. Não, Paulo está dizendo que esses irmãos, com o tempo, com esses irmãos que observaram, que viram, que tem na sua memória a pregação de Paulo, esses mesmos irmãos, eles não estão maduros para receber aquilo que de fato é sólido para a vida da fé. É como se eu pegasse agora aqui, me perdoe, o irmão Enoque com a minha palavra, mas o irmão Enoque, irmã de Janira, irmãos já com bastante tempo de fé, irmãos maduros na fé. É como se aqui agora eu pegasse o irmão Enoque, irmão de Janira, vamos lá para a classe de novos convertidos. Irmãos que são maduros, mas os irmãos já têm vivência, já têm maturidade com a fé. Paulo está dizendo, em dado momento, sobre a maturidade da fé que nossos irmãos coríntios precisavam, é que alguns ainda eram carnais. E quem são aqueles que são carnais? São aqueles que, em algum momento, sim, eram crentes. Pessoas que creem em Deus, pessoas que têm Jesus no coração e na mente, mas que ainda são levados, ainda são impulsionados a andar segundo a própria carne. Segundo os próprios desejos carnais. Ai, meu Deus, eu não consigo. Ai, eu não consigo. Ai, eu vou pecar. E cede. E vai por aí. Ai, pastor, mas me deu vontade de fazer aquilo. Eu tentei. Ai, eu não consegui. Rapaz, mas como é que você não conseguiu, cara? Você já tinha observado, já tinha visto, já sabia o que não fazer. Sai correndo, vai para a rua. Faz alguma coisa, vai estudar música, liga para mim, liga para o irmão. Como não pode? Ai, não, pastor, eu fui e pimba. Os irmãos carnais, os irmãos ainda são levados por sentimentos mundanos, por sentimentos carnais e tudo aquilo que Deus tem colocado para a gente, para nós irmos contra essas coisas. E Paulo, olhando para esses irmãos, vocês precisam parar de ser carnais. Deixar de ser movidos pelas coisas mundanas, deixar de ser movidos pelas coisas que o seu próprio entendimento estão colocando como sendo corretos. Interessante. E Paulo vai dizer que alguns irmãos são naturais. Não aquele que enxerga as coisas naturalmente, sim, mas aqueles que são movidos ainda pela sua própria natureza. Entende? Pastor, mas eu sou homem. Pastor, mas ainda bota a culpa de Deus, né? Pastor, mas Deus deixou isso em mim. E porque Deus deixou isto em mim, eu preciso de alguma coisa ceder. Há algo de Deus nessas coisas que eu preciso ceder a elas. Pastor, naturalmente as coisas vão acontecer desta forma. São homens que são movidos pela sua própria natureza carnal. Natureza carnal. O carnal é aquele que ainda bate, briga, ainda sai na pancada com o pecado e briga e se desespera. Mas, em dado momento, ele cede. E o natural nem isso. Ele vai, eu sou assim, já nasci assim, então eu vou assim. Já sou assim mesmo, já nasci assim, então eu vou assim. E Paulo então começa a falar e chamar os nossos irmãos
com essas duas naturezas, olhando para os irmãos e dizendo: queridos, por que nós vamos brigar agora, amados, pela cor da igreja do templo? Meus irmãos, vamos brigar porque a caixa A, ano que é a caixa B. Vamos brigar por isso. Ah, porque, Marcelo, o culto jovem tem que ser no dia 2, não, tem que ser no dia 16, não, tem que ser no dia 9, e a gente acaba brigando com isso. Não, pastor, porque o Beto, ele toca assim, e o Moisés toca assado. Então, vamos brigar por isso. Ah, porque eu gosto mais da mensagem do pastor Semir, mas quando vai Marcelão, dá vontade de sair correndo. Peraí, irmão, fica aí, pessoal, por educação, fica aí. E isso, queridos, vão havendo as dissensões, e a naturalidade, e a carnalidade vão seguindo, vão se embreando aos nossos corações, embreando na nossa mente, embreando na igreja, e daqui a pouquinho está todo mundo olhando de cara feio um para o outro, e não há mais aquele mover do Espírito Santo que nos traz de casa para nós adorarmos Deus juntos. Certo pastor me fez um questionamento uma vez que me deixou intrigado. E não tem muito tempo que ele fez essa pergunta, não. Ele me perguntou assim: Marcelo, o que você vai fazer na igreja? Sabe aquela pergunta tão óbvia, mas quando ela vem assim, de cara, você fica impactado? Um pastor me perguntou, não foi o pastor Alexandre nem Sommi, não, tá? Foi de fora. O que você, Marcelo, vai fazer na igreja? Irmãos, na hora sim, me veio, viu, Filipão? Não, eu vou lá porque eu tenho que ministrar IBD. Não, eu vou lá porque um irmão combinou comigo da gente se encontrar lá no gabinete. Não, eu estou indo lá porque eu tenho que resolver o negócio tal. Aí ele falou assim: que vergonha, pastor. Aí eu caí. Não, mas não vai lá não. Você vai lá para adorar a Deus junto com seus irmãos. Você vai lá para celebrar a Deus. Você vai lá para cantar, para adorar, para celebrar o grande Deus. O Deus maravilhoso que te salvou. O Deus maravilhoso que fez grandes coisas pela sua vida. É isso que você vai fazer lá. As outras coisas são outras coisas. Meus amados irmãos, o que viemos fazer aqui hoje de manhã? Hein? Não entendi nada. Adorar a Deus, celebrar a Deus, dizer: grande és, Senhor, na minha vida. Senhor, eu confio em Ti. Senhor, eu coloco a minha confiança em Ti. Senhor, eu não quero viver segundo a carne, não quero andar naturalmente, mas segundo a Sua vontade. Nos ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. Queridos, um texto que me ajuda a entender melhor essa ideia de que Paulo, eu queria que vocês abrissem rapidamente, Hebreus capítulo 5, ela faz um resumo sobre esses primeiros 4 versículos. Eu acho muitíssimo interessante, eu queria compartilhar com os irmãos. Hebreus capítulo 5, de 11 a 4, vai dizer, de 11 a 14, e diz assim: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vós tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando deveis ser mestre, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornades como necessitados de leite e não de alimento sólido. E pimba, e slap. Plá. Entende, irmãos? Vai dizer que tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares, quais são os fundamentos de fé. Queridos, eles já estão no seu coração, eles já estão na sua mente, eles podem estar um pouco esquecidos por conta de tantas outras coisas que só você agora pode observar, que só agora você pode parar para pensar naquilo que tem te afastado desses princípios elementares
da fé do Senhor. E você, então, esteja colocado nesse tipo de crente, que precisa que novamente, temos que pôr ou repor os princípios elementares da nossa fé. Então, maturidade de fé. Maturidade de fé significa que nós precisamos crescer em Deus para receber aquilo que de fato precisamos para nos alimentarmos da presença de Deus. Senhor Deus, que os nossos irmãos aqui da igreja, que aqueles irmãos que aqui estão, não precisem novamente receber aquilo que um dia receberam. É como se nós tivéssemos agora que expor Jesus novamente ao vitupério para poder aceitá-lo novamente, expor Jesus à vergonha. Assim também diz os nossos irmãos hebreus. No capítulo 3, versículo de 5 a 10, nós falamos sobre maturidade de fé. Agora, queridos, eu olho o seguinte, no versículo 5 e no versículo de 5 a 10, nós vamos dizer assim: quem é Apolo, quem é Paulo, servos por meio de quem crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus te dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus. Segundo a graça de Deus foi dada, lancei fundamento como prudente construtor. Edifica dele, porém cada um veja como edifica. No versículo 5 ao versículo 10, no 1 a 4, vejo maturidade de fé. No versículo 5 a 10, eu quero entender e vejo aqui assim, queridos, um serviço de fé. Serviço de fé. Amados, nós somos servos de Deus, amém? Ai, irmãos, que maravilha. Que coisa maravilhosa é nós podemos, com a graça do Senhor, dizer, nós somos servos de Deus. E, queridos, como pastor, nesse tempo mais novo, contemporâneo, né? E a gente começa aí a escutar um monte de coisa, né? E a gente... irmãos, eu tenho a impressão, viu, irmão pastor Sandro? Eu tenho a impressão de que esse negócio de pastor está fora de moda. Eu acho que pastor, eu acho que arrancaram esse negócio da Bíblia, o nome pastor, acho que arrancaram. Porque pastor não tem mais graça você se chamar de pastor. Não tem, porque é tanta coisa aí, é tanto título diferente, mas ninguém fala mais pastor, Beto. Agora é nome... Digam vocês então, vamos lá, um culto participativo. Vamos lá. Fulano é o quê? Apóstolo. O que mais? Bispo. O que mais? Pai apóstolo. O que mais? Mas tem um aí que eu já falei aqui, os irmãos esqueceram. Tem um que está na moda aí, que é o suprassumo. Hein? Patriarca da fé. Rapaz, o dia que eu chegar nesse negócio aí, vou estar melhor. Patriarca da fé, irmãos. Papa! Mas é verdade, queridos. Não aqui, não estou denegrindo nada, não. Mas os irmãos estão sendo. Queridos, pela graça de Deus, o Senhor me fez o quê? Servo, pastor, servo de Deus Altíssimo. E sendo servo de Deus, sendo servo do Senhor, o Deus cuida da gente. Deus nos edificou, imagine só, irmãos, Deus nos fez lavoura do Senhor. Falei, Adriano, aí lembrei daquela música, né? Eu quero ser, Senhor, como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Santo Espírito, lavoura de Deus, jardim de Deus, irmãos, cuidado por Deus, e vai dizer também que eu sou edifício de Deus, irmãos, edificado por Deus, construído por Deus, e não é aquele prédio feio não, é aquele bem bonito, com aqueles mármores na frente, já viu, irmão? Aqueles prédios com blindex verde, agora tem blindex azul, é um prédio bonito, construído pelo Senhor. E mais do que isso, amados, nós temos os alicerces, os
fundamentos de Deus sobre as nossas vidas. Por isso, vamos praticar um serviço cheio de fé para o nosso Senhor, não para glorificar a nós mesmos. E eu acrescento, para que ninguém se glorie, para ninguém achar que é pelas suas próprias mãos, para ninguém achar que é pela sua própria força. Mas Paulo vai dizer assim, nós somos servos. Ah, mas Apolo é o que plantou, agora Paulo é que regou. Então, Apolo que plantou, já quem plantou é mais importante que quem regou. Meus irmãos, a Bíblia vai dizer para a gente que a obra do Senhor, seja ela qual for, é uma só. A obra é uma, muitas mãos, 50 mãos, aqui não, 100 mãos, 200 mãos, mas a obra é uma só. A obra não é do Marcelo. A obra não é da Júlia. A obra não é do Gerson. A obra não é do Adriano. A obra é feita por essas pessoas para a honra e glória do nosso Deus. Eu sou servo. Aquele que faz o serviço para a obra de Deus. E Paulo, para os nossos irmãos coríntios, vai dizer, meus amados, escutem, parafraseando, escutem, meus amados, Apolo regou, eu plantei, a obra do Senhor, vamos em frente, vamos colher esse fruto, Deus cuida da gente, Deus edifica a gente, vamos servir a Deus com alegria, com singeleza do nosso coração, porque Deus já colocou sobre nós os fundamentos para que nós possamos crescer, para que nós possamos, então, celebrar a Cristo. Cristo é o fundamento. Paulo edificou sobre este fundamento e os apóstolos cresceram sobre o fundamento que já estava. Não existe outro, não existe outra verdade. A verdade é Jesus Cristo é nosso Senhor e nosso Salvador e nós somos servos dele. Que alegria, Adriano. E como me alegra ser servo. E como me alegra, irmãos. E como me alegra. Ah, pastor, mas eu queria, na verdade, jovem, eu queria ser o cantor. A minha irmã está precisando de alguém para limpar o banheiro. Pastor, o banheiro. Os adolescentes foram lá na Cristolândia, acho que tem uns 3 sábados, né? Uns 2 ou 3 sábados atrás, né? Aí nós estamos lá escutando as recomendações daquilo que podia fazer, daquilo que não podia fazer. Aí eu também nunca tinha ido, estou lá escutando, né? Aquela coisa toda, os adolescentes, todo mundo lá em volta, lá também, escutando. Aí uma irmã começou a dizer, olha, nós vamos dividir em equipes. E o pastor Sandro estava lá também, né? E nós vamos então fazer aqui a obra hoje aqui. Aí ele começou a falar. Aí pronto. Precisa de alguém para o louvor. Aí levantou um monte lá, né? Um montão lá. Aí, eu vou tentar lembrar aqui. Agora eu preciso de gente no evangelismo. Opa, aí levantou mais um. Vamos lá. Aí, vou precisar de gente na... Na rouparia. Não, mas antes da rouparia. Não, eu tinha até esquecido. Agora precisa de gente no evangelismo de rua. Aí, puta, de gente. Aí começou, né? Vou precisar de gente na rouparia. Aí já fica um negócio meio assim, né? Aí já... Vou precisar de gente na cozinha. Aí, vou lá, uns 2 ou 3, tá? Aí começa. Vou precisar de gente no banho. E aí o negócio pega, né? Vou precisar de gente para lavar o banheiro depois. Aí. Olha para o outro. Vou precisar de gente para lavar as panelas depois do almoço. Aí piorou, né? Aí, pela glória de Deus, pela graça de Deus, pessoas se levantaram. Mas é só um termômetro, é só um para a gente poder perceber que às vezes a gente acaba escolhendo muitas coisas, né? Não, isso aqui eu faço, isso aqui eu não faço, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero, isso aqui eu faço, isso aqui eu não faço. Mas, amados, nós somos servos de Deus. O fato é que João vai dizer para a gente que sem Deus nada podemos fazer. Sem o Senhor nada podemos fazer. De modo que aquele que planta, aquele que rega,
não é nada mais do que servo de Deus. Os pastores que aqui passaram desde a fundação desta igreja, desde a fundação deste trabalho, são aqueles que plantaram e hoje o pastor Alexandre está regando, mas a obra é do Senhor. Pastor Alexandre um dia passará e aqui ficará um outro pastor que ainda continua. Amém, amados? Para a honra e glória do nosso Deus. E para terminar, do versículo 11 ao versículo 17, do mesmo capítulo de número 3, eu enxergo uma outra frasezinha que vai falar sobre a qualidade da nossa fé. Amados, uma das coisas que me preocupam e que eu acabo toda hora pensando nisso, o pastor Alexandre já me exortou sobre isso, é a seguinte, amados. Quando eu fui questionado por esse pastor, então, me perguntando o que eu vim fazer aqui na igreja, então isso me veio mais ainda à mente. Meus amados, aquilo que fazemos, aquilo que executamos na casa de Deus, vai depender daquilo que nossas mãos fazem. Diz a palavra de Deus, e Paulo, para os nossos irmãos de Coríntios, que as nossas obras serão, de alguma forma, aprovadas ou provadas pelo Senhor. Que coisa! Olhando para o contexto de Coríntios, imagino Paulo falando isso e alguns irmãos escutando essa mensagem. Esses mesmos, dizendo que eu sou de um, que eu sou de outro. Esse mesmo se dizendo que os dons, né, são que aquele que tem mais dons ou menos dons é melhor do que o outro. Esses mesmos que não olham para o amor como o dom supremo. Esses mesmos que têm deixado os fundamentos, esses mesmos que precisam novamente retornar e receber o leitinho espiritual, mesmo sendo já maduros de fé. As nossas obras, sejam elas edificadas com ouro, com prata, com pedras preciosas, com palha, madeira, elas serão provadas pelo fogo do Senhor. E isso eu tremo na base. Isso me fez tremer na base. Meus amados, a obra que fazemos, aquilo que falamos, aquilo que construímos, deve ser colocado sobre o Senhor, deve ser construído com os fundamentos de fé, e ela será aprovada pelo Senhor. A minha preocupação é que eu peço a Deus, não me permita construir o meu ministério sobre palha. O fogo, ele refina o ouro. As substâncias impuras saem e fica tão somente aquilo que é precioso. E eu pergunto para Deus, e digo isso sinceramente aos irmãos, sinceramente. Senhor, me ajuda nisto. Não me permita, Senhor, construir aquilo que o Senhor me deu nas mãos. Tijolo, cimento, coisas sólidas. E deixar essas coisas de lado. E construir coisas sobre palha, sobre feno, sobre algo que vai ser queimado, que não terá valor na obra do Senhor. E quando a gente esquece desses rudimentos, quando a gente começa a brigar por coisas e não por aquilo que é de valor, nós estamos construindo o nosso ministério sobre palha. Muita coisa que se diz ser feita ou ter sido feita em nome do Senhor pode ser palha. Os irmãos, essa palavra, ela fala
muito ao meu coração e me abre os olhos, para que a gente não construa as nossas coisas sobre palha, mas sim sobre os fundamentos da fé do Senhor. Meus amados, que nós tenhamos maturidade de fé, que o nosso serviço seja cheio de fé e que nós tenhamos qualidade da nossa fé, servindo ao Deus com alegria, lavando o banheiro ou fazendo qualquer outra coisa ou qualquer outra obra, qualquer que seja, que possamos fazer com alegria. E saber que aquilo que fazemos, queridos, está sendo construído o quê? Com pedras preciosas, com aquilo que é precioso, que é a nossa vida. Ah, pastor, então eu vou fazer de qualquer jeito para eu me livrar. Não faça isso. Quando você, amado, fica em casa, quando você tem a oportunidade de dar 8 e pouca, 8h15, 8h20, você acorda e você tem a oportunidade de vir para a igreja e não vem. Você está construindo o seu ministério sobre palha. Deus provará. Quando você, então, resolve a dizer não para um pedido pastoral, não para uma obra da igreja, não para um serviço da igreja, está construindo o seu ministério sobre palha. Lucas 2, não precisa abrir, os versículos 41 ao 52, nós vamos ver o Senhor Jesus ministrando ainda quando criança, em Jerusalém. Diz a palavra de Deus que Jesus ia crescendo em estatura, em graça e conhecimento. Jesus ia crescendo em estatura, em graça e em conhecimento. É isso que eu quero para a minha vida. E é isso que eu desejo para a vida dos irmãos. Cresçamos, queridos. Vamos desenvolver a nossa fé. Vamos praticar obras preciosas na presença de Deus. Vamos crescer, vamos nos tornar cada vez mais maduros, cheios de fé, para que a obra do Senhor cresça e se estabeleça. Você e eu fazemos parte disso. Olha que coisa boa. Paulo vai dizer que nós somos o que de Deus? Cooperadores. Então a obra não é minha, eu coopero. Olha, já não é bom demais? Já diz uma vez o técnico do Fluminense, que era aquele que foi do Flamengo que saiu, que ficou dodói. Rapaz, eu esqueci o nome dele. Esqueci o nome dele. Me vê agora, porque eu sou muito ligado no futebol, irmão, por isso que a coisa veio aqui na minha cabeça. Mas fica a ideia, muito interessante. Ele disse assim, um dos treinadores que era do Fluminense, ele falou assim, o repórter perguntou para ele, olha, o fulano, o jogador tal, ele tá tão triste, ele não está motivado, ele não está tão desmotivado para jogar aqui no Fluminense, ele está tão assim triste, porque ele está tão desmotivado. Estou tentando lembrar o nome dele. A resposta dele foi assim maravilhosa. Muricy Ramalho. Pronto. Foi maravilhosa. Paz, presta atenção. A maior motivação que ele pode ter qual é? Jogar num grande time de futebol como o Fluminense. Vai jogar lá no 15 de Piracicaba, lá vai? Vai jogar no Friburguense, vai jogar no Vasco. Para você ver. Irmãos, a maior alegria que todos nós podemos ter é sermos cooperadores da obra de Deus. Tá triste? Tá desmotivado? Saiba que você pode ser uma grande ferramenta na obra de Deus. Tá sendo partidário? Não esquece não. O teu partido é Jesus. Jesus, o teu Senhor, o teu Salvador. Querido, a tua fé, ela tem que ser tamanha ao ponto de você trazer a pessoa que você trouxe na hora da oração e ela sentir a oração dela em casa agora. Sabe por quê? A obra de Deus, mas Ele precisa de nós. Nós somos cooperadores da obra de Deus. E isso é motivo de alegria. Se alegra, amados. Dê um sorriso. Isso, igual a irmã Janira. Dê um sorriso e sabe assim,
Eu sou um cooperador, um grande cooperador da obra no Senhor. Deus me usa, Deus me quer para a sua obra. Façamos isso em nome de Jesus. Vamos ficar de pé para a honra e glória do nosso Deus. Saiba, queridos, que Deus tem se alegrado conosco. Vamos cantar? Tem uma música? Não tem música? Então vamos celebrar então ao nosso Deus, ao nosso Senhor, por esta manhã. Sejam bem-vindos, cooperadores do reino de Deus. Diz assim, estou falando com você? Estou, né? Sejam bem-vindos, cooperadores do reino de Deus. Agora, tem algum cooperador do reino de Deus que está nos visitando? Está nos visitando hoje? Tem algum cooperador do reino de Deus? Está vindo aqui pela primeira vez, pela segunda, tal, não sei o quê. Tem um tio aí, tem um tio por aí? Tem. É o tio da Aimee, não é? É o titio da Aimee. Eu olhei lá embaixo, também toda feliz no colo do tio. Seja bem-vindo, viu? Você é irmão do Alessandro, é óbvio. Irmão da Alessandra. Seja bem-vindo, tá, querido? Deus te abençoe. Grande cooperador da obra de Deus também. Alguém mais, amados? Alguém mais? Não? Então vamos dar as nossas mãos. Quero dizer que a classe do pastor Selmir ficará comigo aqui em cima, juntamente com os nossos jovens, tá bom? Eu não estou vendo o Tarso e Thaís por aí. Não sei se eles estão por aí. Mas se não tiverem, não. Alguém foi chamado para dar aula para os adolescentes? Algum jovem foi conclamado para isso? Não? Então, jovens e adolescentes, por favor, aqui comigo, em cima, junto com os adultos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos. Obrigado, Senhor, por tudo quanto o Senhor já tem feito e realizado através das nossas vidas na tua obra. Senhor, é verdade, nós não somos merecedores disso, Senhor. Nós não somos merecedores de sermos participativos, mas a tua graça nos faz cooperadores e participativos da tua obra. Senhor, nos ajuda a entender isso. Nos ajuda a perceber de que nós podemos sim fazer grandes coisas em teu nome, mas sabendo que sem o Senhor nada podemos fazer. Louvado seja o teu nome, abençoa a tua igreja reunida nesta manhã, que possamos ir para as nossas casas alegres, felizes, sorridentes, cheios de júbilo, porque nós somos cooperadores da obra de Deus. Aleluia, Senhor! Muito obrigado por essa certeza. E quando chegarmos lá no céu, quando nos encontrarmos lá com o Senhor dirá: seja bem-vindo, amado meu, a quem eu tenho grande prazer, onde nós entregaremos obras preciosas na mão do Senhor. E com o amor de Deus, o nosso Pai, a graça, Senhor, o serviço do Senhor, seja conosco hoje e sempre, aqui na Igreja Batista Missionária do Maracanã e em todas as igrejas batistas espalhadas na face da terra que confessam o teu nome, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. Vamos dizer ali, amados: Jesus, transformação e vida. Deus abençoe, aperte a mão e dê um abraço bem apertado em quem está do seu lado. Vamos descer para o nosso cafezinho e depois vamos retornar para a nossa escola bíblica dominical. Deus abençoe. Rodrigo, você que vai dar aos adolescentes?